Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tayane. Estou gravando o segundo vídeo que trata sobre a medida provisória 905 de 2019. Hoje eu quero falar para vocês especificamente sobre o fundo de garantia. O que define, né? O que é definido sobre o fundo de garantia nessa medida provisória? Primeiro eu queria falar com vocês um pouquinho como que funciona o fundo de garantia no processo normal de registro, quando você contrata o funcionário mediante as regras da CLT, sem a influência da medida provisória, sem estar sujeito às regras da medida provisória. A empresa contrata o funcionário e aí, como que funciona o pagamento do fundo de garantia? Paga-se 8% sobre o salário do empregado, mensalmente. E quando acontece uma demissão, né? Quando a empresa manda o empregado embora, normalmente na maioria dos casos demissão sem justa causa, a empresa tem que pagar para o empregado 40% a título de multa do fundo de garantia. Qual que é a base para calcular esses 40%? É o saldo do fundo depositado na caixa. Todo esse período que a empresa vem depositando esses 8% mensal vai se acumulando, vai sendo corrigido pela TR e ao final do contrato a empresa paga uma multa de 40% para o empregado em cima desse saldo depositado. Então, isso é como acontece já nas contratações normais, com base na CLT, né, nas regras atuais. O que essa medida trouxe de diferente? Quando você contrata um funcionário ou empregado com base na MP 905 de 2019, o percentual do fundo de garantia que é pago mensalmente, ele muda. Então, ele vai de 8% passa a ser 2% sobre a remuneração do empregado. Então, a primeira diferença já está aí, 2% sobre a remuneração. Aí tem uma questão sobre a multa também. Você pode pagar a multa ao final do contrato, que seria esses 40%, como eu expliquei anteriormente, ou tem uma opção de você acordar com o empregado no momento que você está fechando com ele o acordo, o registro, né, no caso, de pagar essa multa mensalmente. Você pode pagar a multa mensal. Fechou o mês, paga a multa do fundo de garantia. Se você fizer o pagamento mensal da multa, você paga, ao invés de 40% ao final do contrato, paga 20% da multa mensalmente. Então, digamos que depois você demita o seu empregado sem justa causa, uma demissão sem justa causa. Não tem que pagar mais nada de multa de fundo de garantia, porque você já pagou ao longo dos meses do período de vigência do contrato. Você só vai pagar referente ao último mês lá o saldo de salário. Então, isso viabiliza também, ajuda, mais uma forma de ajudar o empregador, porque ele vai pagar, né, o fundo de garantia mensal, a metade do valor, e o benefício para o empregado é que ele já vai ter acesso ao valor dessa multa de 20% mensalmente. Então, isso é a mudança em relação ao fundo de garantia que trouxe essa medida provisória que trata do contrato verde-amarelo. Uma outra coisa que também é bem legal para a empresa, que a MP trouxe, é que antes, quando você demitia um empregado, uma demissão sem justa causa, e ia pagar a multa do fundo de garantia, você pagava 40% para o empregado e 10% para o governo. O que aconteceu? A MP trouxe a extinção desses 10% que era pago para o governo, a título de contribuição social. Então, ao invés dos empregadores pagarem 50% de multa de fundo de garantia, onde 40% ia para o empregado e 10% para o governo extinguiu esses 10%. Na verdade, esses 10% já era para ter sido extinto há muito tempo atrás, há vários anos atrás, mas foi adiado e finalmente com essa MP houve a extinção. Então não tem mais o pagamento a partir de 1º de janeiro de 2020 dos 10% de contribuição social. Você mandar um funcionário a partir de 2020 embora, você vai pagar os 40%,
referente a multa do fundo de garantia, né, na forma tradicional, sem considerar MP, e os 10% não serão mais pagos. Então, isso é uma vantagem para o empregador, né? E é positivo, ajuda cada vez mais o empregador a contratar novos empregados. Isso é bom para o país, é bom para a economia. Gente, sobre a MP, sobre essas alterações, hoje eu só quis falar sobre o fundo de garantia. Vou falar tudo as mudanças da MP em tópicos para poder ficar mais claro, para poder ajudar, porque são muitas mudanças. Se eu gravar tudo em um vídeo só, na verdade, fica muito extenso. Então a gente vai tratando isso aos poucos, em partes. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!